Fala galera, beleza? Aqui é o Gustavo, espero que todos estejam bem. Vamos dar sequência à nossa leitura diária devocional aqui na Bíblia McShane. Hoje, dia 17, leitura familiar, Gênesis 18. 3 anjos aparecem a Abraão. Depois o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava parado na porta da tenda, no calor do dia. Abraão ergueu seus olhos e viu 3 homens em pé próximo dele. Então, correu da porta da tenda ao encontro deles e se inclinou até a terra, e disse: Meu Senhor, se achares que sou merecedor, peço-lhe que não passes sem ficar um pouco com este teu servo. Posso pedir que tragam já um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo desta árvore? E trarei pão, para que refaçam suas forças, depois sigam em frente, porque é por isso que chegaram até esse seu servo. E responderam a Abraão: Façam como disse. E Abraão se apressou em ir conversar com Sara na tenda e disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pães. E Abraão correu até o seu rebanho e pegou a melhor novilha e a deu ao seu servo, que se apressou em prepará-la. E pegou também coalhada, leite e a novilha que tinha preparado e pôs tudo diante deles. Abraão ficou em pé junto deles enquanto comiam debaixo da árvore. Deus promete um filho a Abraão. Eles perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? E ele respondeu: Ela está na tenda. Então um deles disse a Abraão: Certamente voltarei a você daqui 1 ano, e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava à porta da tenda que estava atrás dele. E Abraão e Sara já eram velhos, com idade avançada, e Sara já não menstruava mais. Assim, Sara riu com ele, dizendo: Ainda terei prazer em ter filho depois de ter envelhecido, estando também o meu senhor já velho? E o Senhor disse a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que eu ainda darei à luz, já havendo envelhecido? Haveria alguma coisa difícil ao Senhor? Ao tempo determinado voltarei a você. Quando eu voltar, Sara terá um filho. E Sara negou, dizendo: Não ri, porque teve medo. E ele disse: Não negue, porque você riu. E aqueles homens se levantaram dali e olharam para o lado de Sodoma, e Abraão ia com eles, os acompanhando. E o Senhor disse: Eu esconderei de Abraão o que farei, visto que Abraão certamente será uma grande nação e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Porque eu o conheço e sei que ele guiará os seus filhos e os seus descendentes, para que guardem o caminho do Senhor, para agirem com justiça e juízo, para que o Senhor cumpra a Abraão o que lhe prometeu. O Senhor disse mais: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado tem se agravado muito. Vou descer e ver se estão fazendo o que falam para mim deles. Caso contrário, eu saberei. Então aqueles homens viraram os rostos e foram para Sodoma. Mas Abraão continuou em pé diante do Senhor. Abraão intercede por Sodoma. E Abraão se aproximou perguntando: Destruirás o justo com o ímpio? Se houver 50 justos na cidade, também a destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão lá? Longe de ti fazeres tal coisa, que mates o justo com o ímpio. Que o justo seja tratado como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então o Senhor disse: Se em Sodoma eu achar 50 justos dentro da cidade, pouparei todo lugar por amor a eles. E Abraão respondeu: Agora me atrevo a falar ao Senhor, ainda que eu seja pó e cinza. Se faltarem 5 de 50 justos, destruirás toda a cidade por aqueles 5? E Deus respondeu: Não a destruirei, se eu achar ali 45. E Abraão continuou a perguntar: Se achar ali 40. E Deus respondeu: Não o farei por amor aos 40. E Abraão disse mais: O Senhor não se ire, se eu perguntar de novo: Se achar ali 30. E Deus respondeu:
não o farei se achar ali 30. E Abraão disse novamente: agora me atrevo a perguntar ao Senhor, se achar ali 20. E Deus respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Abraão disse mais: o Senhor não se ire, que pergunto só mais uma vez, se achar ali 10. E Deus respondeu: não a destruirei por amor aos 10. E quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou à sua casa. Agora, Mateus 17. A transfiguração de Jesus. 6 dias depois, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os conduziu em particular a um alto monte. E Jesus transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas roupas se tornaram brancas como a luz. E eis que lhes apareceram Moisés e Elias, falando com Jesus. Então Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, bom é estarmos aqui. Se quiseres, farei aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e outra para Elias. E enquanto ele ainda estava falando, eis que uma nuvem luminosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me agrado. Escutem-no. E os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre os seus rostos e sentiram um grande medo. E Jesus, aproximando-se, lhes tocou e disse: Levantem-se e não tenham medo. E eles, erguendo os olhos, não viram mais ninguém a não ser Jesus. E, descendo do monte, Jesus lhes ordenou, dizendo: Não contem a ninguém a visão, até que o Filho do Homem seja ressuscitado dentre os mortos. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: Por que então os escribas dizem que é necessário que Elias venha primeiro? E Jesus, respondendo, lhes disse: Na verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas lhes digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram com ele tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem será maltratado por eles. Então os discípulos entenderam que ele estava falando de João Batista. Cura do menino endemoniado. E quando chegaram à multidão, um homem se aproximou, pondo-se de joelhos diante de Jesus e disse: Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele tem convulsões e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. Eu o trouxe aos teus discípulos e não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês? E até quando vocês sofrerão? Tragam-me o menino. E Jesus repreendeu o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, perguntaram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes respondeu: Porque a fé que vocês têm é pequena. Porque em verdade lhes digo que, se tiverem fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: Vá daqui para lá, e ele irá, e nada lhes será impossível. Mas esta espécie de demônios só pode ser expulsa por meio de oração e jejum. Predição de sua morte e ressurreição. Reunindo-se eles na Galiléia, Jesus lhes disse: O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Estes o matarão e ao 3º dia ele ressuscitará. E eles se entristeceram muito. Jesus paga impostos. E quando Jesus e os seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os que cobravam os impostos das 2 dracmas aproximaram-se de Pedro e perguntaram: O mestre de vocês não paga as 2 dracmas? E Pedro respondeu: Sim. E entrando em casa, Jesus se antecipou dizendo: O que acha, Simão? De quem os reis da terra cobram os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos outros? Pedro respondeu: Dos outros. E Jesus disse: Logo, os filhos estão isentos. Mas, para que não os escandalizemos, vá ao mar, lance o anzol, tire o primeiro peixe que fisgar, lhe abra a boca, e você encontrará uma moeda. Pegue-a, entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Até aqui. E é isso, gente. Chegamos ao final da leitura do dia 17. E amanhã a gente retorna para a sequência desta leitura.
Espero que todos tenham uma excelente tarde e que Deus abençoe a vida de cada um de vocês.